Oi, Oi, Angélica, tudo bem? tudo, e você? Estamos bem. Como que estão as coisas por aí? Me conta. Já ouvi um pouquinho de todas as Por novidades aqui que você tá está meio, falando. por aqui tá meio corrido, né? Antes da live começar, a Dani mandou um WhatsApp e falou: tá tudo certo pra nossa live? Falei, menina, na correria que a gente tá por aqui, né? Enfim, fim de ano, é correria da vida. Dessa vez eu nem consegui falar com você um pouquinho antes da live, né? Mas ainda bem que a gente tem o pessoal que organiza a feira que vai intermediando e vai facilitando a nossa vida, né? Que vai nos ajudando, né? Muito, muito Graças a bacana Deus. mesmo. Graças a Deus mesmo. A Dani, a gente já conversou na primeira live, não, primeira live, na primeira feira online que teve no Edição começo desse do ano. ano, né? Na primeira edição desse ano a gente já conversou. E aí esse ano a gente volta, esse ano, gente, esse semestre a gente volta para falar de novo. Eu tô bem a louca da pandemia, assim, para mim um semestre é um ano, um dia é uma semana. Acho que todo mundo Agora a Dani sim, volta para conversar com a gente. Angélica. Gente, pelo amor de Deus, né? Imagina. E assim, se ser mãe já é um desafio, o que dirá nessa época de pandemia? Na live da semana passada eu contei para quem estava aqui assistindo que duas colegas minhas ficaram grávidas agora nesse período. Uma delas teve bebê agora em setembro e a outra vai ter em janeiro. Então, assim, eu imagino que se já é um monte de mudança a vida, né, a chegada da maternidade ali, imagina no meio de uma pandemia, né, o que que não se passa. É uma loucura para quem está engravidando, para quem já está, os bebês estão chegando agora nessa fase, então a gente vai falar um pouquinho das experiências e em específico esse ano está diferente para todo mundo e para as mães que estão tendo bebê, né, Angélica, não está sendo Nossa, nem diferente. fala. Meu Deus, meu Deus. Então, a nosso bate-papo aqui hoje vai render boas conversas. Já vi que várias pessoas entraram aqui, ó, tem a doutora Ju que acabou de entrar ali, Sim, também tem duas crianças, então vamos poder dividir olha aí. muitas experiências aí, porque essa fase aí não está sendo fácil para ninguém, né? Não E mesmo, né? então, você tem filho, Angélica? Não, eu ainda não. Eu vou casar ainda no ano que vem. Também aí no meio da pandemia. Nesse tempo ótimo, eu resolvi me casar. Então eu também tô aí com outras coisas de novidades que já não são muito fáceis, agora também no meio da pandemia. Mas é bom que vai se preparando já, já vai ouvindo um pouquinho das É, situações, experiência, a gente tudo é exato. aprendizado, sempre, né? É. Não, Sempre. e eu não tenho filhos, né? Mas eu trabalho com essa área de família no Maternidade, jornal, então, família. assim, maternidade, casamento, comportamento, é com a gente mesmo. Então, eu só não tenho a prática ainda, mas a teoria, olha, a gente fala tanto. Mas entrando no nosso assunto agora, Dani, só para a gente já começar a contar para o pessoal aqui o que a gente vai falar hoje. Quais são as principais alterações físicas e emocionais depois que é descoberta a gestação? Isso valendo para tempo de pandemia, sem pandemia. São as principais mudanças, né, físicas e emocionais? Primeiramente, eu vou me apresentar rapidinho e vou agradecer Ai, aqui, sim, então, menina, para as olha eu aqui. mamães. Para as mamães, para quem está entrando aqui, eu me chamo Daniele Ajoyama, eu sou enfermeira, sou especialista em neonatologia e pediatria, o meu foco é aleitamento materno e outros cuidados aí com o bebê, né? Já estou há 14 anos trabalhando nessa área, focado mesmo, né, aos cuidados da família, da gestante. Quando a gente fala família, é todo mundo, né, Angélica? Não é só a Aham, mãe, o pai ou o bebê, né? A gente tenta envolver exato, todos no contexto, porque a gente sabe que todo mundo que está ali ao redor quer dar ajuda, né? Quer ajudar de alguma claro. forma. E quando a gente envolve, todo mundo ajuda. Então, trabalhei já por muitos anos no Hospital Nossa Senhora das Graças, trabalhei em outros hospitais também, mas o Nossa Senhora das Graças foi o último hospital que eu trabalhei. E devido, né, à grande demanda de um atendimento mais assim, com um olhar bem direcionado para o casal, para a família, é que eu decidi, né, não trabalhar mais no ambiente hospitalar e fazer esses atendimentos mais personalizados. Então, assim, a Legal. gente sabe que o sistema muitas vezes não permite com que você vá lá, dê toda aquela É. atenção que a família precisa. E devido a isso, comecei a fazer esses atendimentos. Hoje
Eu trabalho, eu e tenho mais algumas enfermeiras que me dão suporte quando eu preciso. Uhum. Então, eu faço os atendimentos não só para aleitamento materno, mas também para as mães que estão com dor, que às vezes precisa fazer um laser. Não sei se você já ouviu falar do laser. Não. Então, às vezes a mãe tá com uma fissura no seio, fez a Uhum. cesárea, teve parto natural e tá sentindo muita dor para sentar, levantar. Então, existe um aparelho, né, que o enfermeiro ele tem autorização e fazendo a capacitação pode estar Aham. amenizando essa dor da mãe e Ah, muitas vezes evitando aí talvez um risco de um desmame ou até mesmo algumas outras complicações que a mãe pode estar sentindo com relação ao pós-parto, enfim. E também coloco o brinquinho nas menininhas, né? Não é uma coisa que eu uhum. amo de paixão, porque eu não gosto de ver criança chorar. Então, aí eu faço com a técnica da auriculoacupuntura o mais humanizado Uhum. possível, né? Fui estudar, se pensa, né? A gente estudar para pôr brinco, como isso, né? E Pois eu fui é, mas tem estudar que cuidado, né? Aqui tem justamente. muita terminação, né? Tem que cuidar. Tem muitos pontinhos energéticos, então quem vai fazer a Exato. colocação do brinquinho tem que fazer dessa forma bem cuidadosa, né? Então esse é um Uhum. pouquinho da minha trajetória, né? Amo desde quando eu fiz o técnico de enfermagem, fiz faculdade, fiz graduação, fiz especialista, fiz tudo, era tudo voltado para essa área. Cheguei aí para emergências, para Aham. SAMU, essas coisas assim, mas gente, não é comigo. Eu gosto de uma outra Ah, mas outra é bom, parte. Ó, né? É bom a gente se encontrar naquilo que a gente já gosta, se encontrar ainda mais, né? Então, o trabalho sai muito melhor, sai muito perfeito, né? Perfeito nunca é, né? Mas sai muito melhor, né? Tem até não, alguém ali comentando, a Juliana falou, linda, me ajudou tanto durante a amamentação da Gi, né? Então, assim, você ser reconhecido por aquilo que você gosta de fazer é sensacional, né? Imagina, é ótimo. Então, tá certa mesmo em achar o teu lugar no negócio e ficar, né? é verdade. Então vamos lá para as perguntinhas, né? Vamos lá. Obrigada, Bárbara. Ó, a Babi ali também é uma parceira nossa, tem uma bebezinha, coisa mais linda, Legal. e ela participa da Feira Cuticute, a fada, Ah, nossa então, minha fada, gente. não sei se você conhece. Sim, sim, já participei da feira, já É a vi. nossa fada, é. Ah lá. Então vamos lá. Primeira pergunta nossa: quais são as principais alterações físicas? Então vamos lá, gente. De repente, né, quais são os maiores desafios aí da gestação, da maternidade, da amamentação? Então, uma das primeiras coisas, tem muitos casais, né, Angélica, a gente sabe que se programam, se preparam muitas Uhum, vezes para engravidar, para ter o bebê. Então, quando vem aquela primeira notícia, estamos grávidos, e agora? Né? A mesma coisa os uhum, pais que não se planejam, de repente vem um bebê do nada assim, e agora o que nós vamos fazer, né? No meu caso, nós nos planejamos para ter nossa primeira filha, mas quando a gente pegou o resultado do exame, começou aquela sensação, Daniele, tive aquela uhum, sensação de uhum. muito medo. E Era como se não agora? tivesse planejado nada, né? Veio aquele resultado e daí a gente começou a pensar. Então existem as fases, né? Começa a ter alteração no corpo da mulher, o Uhum, seio começa a aumentar, né? Tem mulheres que descobrem uma gestação porque estão vomitando demais, porque tem muito enjoo, né? Então existem algumas alterações que a mulher pode começar a perceber e de repente começa essas alterações físicas, né? Da alteração do corpo, começa a aumentar um pouco a barriga, a mulher já começa uhum. a sentir Acender um esse alerta. momento, Uhum, acender um alerta e começar a vivenciar aquilo. Tá, Dani, mas e o pai? Né? Onde ele está inserido? uhum, Então, o uhum. pai ou, enfim, a família, né? Quando não se tem o pai. Então, a gente sempre tenta, pelo menos, né? Quando isso, por mais que foi assim abrupto, não sabia e veio um bebê, a gente Uhum. tenta envolver a família. Por quê? Porque além Tá. das alterações físicas, tem as alterações emocionais, né? E Uhum. muitas vezes o medo de talvez perder o bebê, talvez o medo dessa criança não ter alguma coisa, um dedo, ou até mesmo o medo de, às vezes, a criança ter alguma síndrome, né? Então, Aham. esses medos, essas ansiedades, assim, acabam assombrando muito a mulher
né? Eu Uhum. converso bastante com alguns pais, a gente faz alguns encontros e eles não têm essa percepção. Eles entendem que a mulher está grávida, Aham. né? Mas eles vão começando a se inserir nessa situação quando eles começam a participar, né? Então começam a ir nos Olha. exames, a mulher começa a falar Uhum. mais, ou até mesmo alguns pais, às vezes parece que são mais mães do que, que eles Do que as são mães com a mesmo. criança. É, né? O bom dos homens é assim que eles são mais racionais, geralmente, se não tem tanta questão da alteração hormonal, do sentimento, né? Então, Aham. eles acabam muitas vezes segurando toda essa Dá um situação, dando equilíbrio, né? muito apoio para as mulheres, né? Não, Uhum. calma, né? Então, e querendo ou não, a gestação gera muitos anseios, né? Até a gente saber que o Claro, bebê tá claro. tudo bem, e eu sempre falo, depois que a gente se torna mãe, né? Eu acho que essa situação assim de confiança que a gente vai ganhando só muda de fase, né? Porque a gente passa a fase da Uhum. gestação, dos medos, das alterações psicológicas, de repente vem o parto, de repente vem a amamentação e assim por diante, né? Mas as Uhum. principais alterações físicas são essas, as emocionais hoje, aqui em Curitiba, a gente tem muita rede de apoio, né, às famílias, Legal. aos pais com equipe psicológica. E isso cada Uhum. vez mais vai estar sendo evidente e aflorado, porque se a gente for olhar aí uns 10, 15 anos atrás, não é muito distante, muitos pais nem Uhum. sempre estavam tão presentes ou participavam desses grupos, né? Essa noção de Hoje, rede não existia, né? Era meio que a mãe cuida, a mãe da mãe ajuda a cuidar, mas e o homem fica onde ali, né? e isso, tanto é que eu dou curso, né, para casais, personalizado ou em grupos. E assim, o meu foco principal sempre, eu sempre falo na cadeia, assim, na pirâmide de sobrevivência de uma gestação, de uma família, eu sempre coloco assim, quando há o pai, sempre coloco o primeiro cuidado tem que ser com o pai, porque parece que a gente fala as coisas para as mães devido a 10 mil coisas que elas estão pensando, algumas coisas elas super assimilam, mas tem outras que Uhum. não vai, elas têm que vivenciar muito aquilo para poder entender. Então eu sempre falo, os pais, eles parece que eles anotam mais, assim, sabe? Então a gente tenta envolver ali quando tem o pai, ele como o topo. Eu sempre falo, pai, se você está entendendo, né, o que eu estou Uhum. falando, e se você participar, eu tenho a certeza de que sua mãe vai estar bem cuidada, né? Eu até me Olha, arrepio é, assim, né? porque é uma visão, inclusive eu como profissional, que não faz muito tempo que eu tenho. Né? Pois é. Antigamente era sempre assim, a mãe tava com dor, tava com fissura, tal, a gente chegava, né, ali na mãe, mas o bebê tinha que mamar a todo custo. Eu falava assim para as mães antes de ser mãe, mãe, eu sei que dói, batia nas costas dela assim, mas o bebê Uhum. precisa mamar. Não, o bebê, se a gente fizesse, né, de outra forma, cuidasse primeiro da mãe, com certeza muitas Uhum. mães amamentariam por muito mais tempo, né? Olha. Então a gente Uhum. sabe que isso, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai lendo, o foco é isso. Quando não tem o pai, então a gente vai focar no cuidador. Quem que é o cuidador? É a Uhum. madrinha, é a tia, é a avó. Então a gente vai focar naquela pessoa. Olha, eu preciso que você me ajude. Você aqui é minha referência. Então, se você souber que Uhum. não é para pôr café no umbigo do bebê, não é Uhum. para pôr moeda, né? gente, a gente vai Sabe que conseguir dar uma. a gente tem uma matéria no site que foi feita ali quando a Raquel, que é uma das meninas que tá grávida, que ficou grávida agora nesse ano, ela falou, gente, vamos fazer uma matéria sobre essas coisas que antes a gente ouvia falar que era muito boas, agora a gente já tem comprovação de que não é. E aí entrava essa história da moeda e tal. E até é a pergunta na sequência que eu queria fazer, porque assim, você falou da importância de ter o pai ou o cuidador mais próximo, alguém que vocês tenham de referência para ajudar ali no cuidado daquela mãe que vai se refletir no cuidado com o filho. É toda uma rede, é toda uma cadeia que segue. E aí a gente entrou nessa questão do não pode pôr café, não pode pôr moeda, essas coisas assim.
E as experiências familiares, elas influenciam positivamente ou negativamente a gestação? Você me disse agora que até um tempo atrás você tinha uma noção de quem era, desse cuidado com a mulher. Isso vem da maneira como a gente foi criada, né? De como todo mundo foi criado. Hoje a gente já vê, não, o pai tem que estar presente, os pais querem estar muito mais presentes, né? Então, assim, o que a gente tem de negativo e positivo nas experiências familiares? Então, o que que eu sempre falo, assim, né? A questão das experiências vai depender muito, né, de como foi a experiência da pessoa. Então, a minha experiência com a amamentação, mesmo tendo muito conhecimento técnico, gente, foi assim, chegou na hora da minha amamentação, foi terrível. Eles pegavam super Uhum. bem, eu tinha leite, enfim, mas eu tenho uma pele muito sensível, então fez fissura, doía. Eu falava, Jesus amado, o que é isso? Eu não quero mais aumentar. Então, tudo aquela vivência que. Aí foi onde eu comecei a prestar mais atenção. Poxa, mas se, né, a gente cuida mais da mãe, ou lá na cadeia, cuida do pai ou da avó, orienta, dá as informações, eles vão conseguir. Poxa, se ela tá com muita dor agora, eu vou orientar ela. E eu, como pai, não, ó, se você tá com dor, porque tem Ajudar a muita gente acalmar, que fica né? assim, tem que fazer. Você sabe que dói, mas tem É. que dar uma mamar para o seu filho. E aquilo, a mulher já tá. Até a doutora Ju falou ali da importância, né, do pai, do apoio psicológico, né, dessa rede de apoio no Uhum. puerpério. Então, se a gente entende que aquilo dali não precisa ser daquele jeito, isso daí vai gerar uma Aham. experiência totalmente diferente. Se a mãe tá com Claro, uma você não tá dor, uma fazendo aquilo para fissura, abandonar o teu filho, né? Você tá se não. recompondo para dar o seu melhor para ele depois, afinal de contas, né? E muito não, às vezes não se faz isso, né? Essa forçação, né? Não, tem que dar, tem que fazer. Gente, né? Tá todo mundo num negócio novo, o bebê novo, a mãe nova, o pai, todo mundo é novo, né? Na situação, imagina. E vem muito aquela questão assim, não oferecer fórmula. Ninguém lá quer oferecer uma fórmula, nem o pai, nem a mãe, nem a gente. Mas tem alguns casos que, devido ao corpo da mãe não estar produzindo a quantidade necessária, ou a mãe está com uma fissura horrorosa e a gente não consegue tirar ali um pouco do leite para dar para o bebê, aquela criança está chorando, ou a gente acalma. Então a gente sempre fala assim, é muito importante esse histórico da família para a gente ajudar a incentivar, porque aquela mulher está vulnerável, ela tem uma alteração hormonal, ela tem a avó falando ali, ai, você não tem leite, mas eu tinha um monte de leite na minha época. Se você Ou toma isso e aquilo, eu tomei quando eu tava também com o bebê pequeno e deu certo. Sim, minha senhora, mas sabe, deu certo então para você, né? tem algumas mães que elas conseguem manejar tudo isso e falar assim, é bem Driblar o isso para negócio, né? você, Mas, deu. cara, olha. Mas elas não conseguem, né? Elas estão ali na flor da emoção com o bebê, né? Às vezes a avó, a sogra tá falando para ela aquilo e começa ela a ter um pouco de dúvida. Será que realmente eu consigo? Será que eu sou capaz, né? Então, as experiências, né? Pode ser até mesmo no parto, né, Angélica? Às vezes a Uhum, mãe uhum. conseguiu ter o parto natural e daí a filha vai tentar e não deu certo. Então, as experiências muitas vezes podem encorajar, mas sim pode desmotivar aquela mulher, né? Então a Aham. gente sempre Ainda fala mais assim, no da quando família, né? Porque ali é o teu suporte, né? Dali que você veio. Quando vem de algum amigo, aqueles amigos intrometidos, aqueles colegas intrometidos que às vezes tem, você ainda releva assim, no que bem isso aconteceu na tua família. Vai pra lá. Agora, quando você ouve da sua mãe, quando você ouve. É questão de ligação afetiva, né? Você ouviu da mãe, ouviu da avó, da irmã mais velha, da tia. Você fica pensando, fala, poxa, todo mundo conseguiu, por que que eu justamente não vou conseguir? Porque você é outra pessoa, né? Mas até que isso caia na cabeça, demora muito, né? E aí e é daí quando eu vou complicado mesmo, né? fazer esses Poxa, atendimentos, bem isso. Quando eu vou fazer esses atendimentos, eu tento envolver o pai, a avó, para eles entenderem, né, o que está acontecendo. Para eles, uhum. e às vezes eu tenho que dar uns puxãozinhos de orelha, assim, sutilmente, mas preciso. Agora, essa semana, tava a avó lá da criança e falou assim, porque eu não conseguia amamentar. E a mãe já estava com sinais de depressão. Na verdade, ela já tinha Ai, problemas, alterações psicológicas, já como gestante não estava tratando, né? E com uhum.
nisso, o que que aconteceu? A mãe veio falando, reforçando que ela não tinha leite, e eu mostrei para ela, eu falei assim, olha, fulana, a gente não tira com 3, 4 dias de leite de uma mãe que foi fazer o exame lá nela, 80, 90 ml, é muito leite que você tem, mas é muito leite. E eu reforçando, e a mãe dela falou, não, mas essa criança, ela chora demais, ela tem fome, e não era. Aí depois, enfim, né? Fui mostrar, né? Comecei a dar uma olhada por que ele estava chorando tanto, tal. Era um menininho, ele estava mais estressado devido até um pouco da insegurança da mãe, mas ele estava com uma etiqueta, menina, que estava tudo marcado atrás das costinhas. Foi eu tirar a Gente, etiqueta dele que ele, pronto. sabe, na hora se acalmou, Vê, porque ele né? ficava cutucando, né? Cutucando. Sim, Aí o bebezinho ia incomodou. tentar mamar incomodando. Depois a gente vai falar ali dos 10 mil motivos que o bebê chora, né? Mas, então a família é Tá. fundamental nesse processo. Se a família fica muito focado, né, e não dá esse suporte, a mãe vai se sentir insegura e isso passa para o bebê. O bebê ele Claro que passa, sente, imagina, não né? tem como. Não tem como, imagina, não tem. Ele tá ali o tempo inteiro com a mãe, né? Como vai fazer isso? E como é que se prepara para a chegada do bebê? A gente está falando desse tempo que o bebê já nasceu. Mas você falou, né? Eu lidei com a mãe agora, né? Já entrando em depressão, já tinha um histórico, né? Como é que se História. prepara para essa chegada? Porque durante a gravidez você passa por aquele monte de sobe e desce de emoção que a gente já falou no começo, né? Mudança física. O que que se pode fazer? Já busca um especialista antes? Claro, né? Mantém ali a rede de apoio, mas o que que é importante que essa família faça, né? Especialmente a mãe ali para essa chegada? Claro, então, primeiramente, ela vai entrar em contato com o obstetra, né? Esse é o primeiro Uhum. profissional que ela vai se assegurar de que, né, ela precisa fazer todos os cuidados, exames, enfim. Então, o primeiro profissional é o obstetra. E uma cultura ainda que a gente precisa muito mudar, até tem duas pediatras aqui, já vi que a Isa. A doutora Isa, Uhum. pediatra, acabou de entrar, a Ju já está ali. Então, me ajude, meninas, por favor. Vamos Eu reforçar. sempre falo, vamos reforçar. Então, muito importante, sempre falo, o segundo profissional que a mãe precisa conhecer é o pediatra, gente. Então, o pediatra é uma coisa que as mães muitas vezes só vão procurar depois que o bebê nasceu. E Acham não, o que é pediatra é depois, né? É. assim, até há 3 anos atrás que eu trabalhava no hospital, quando eu ia falar, mãe, tá tudo bem, você já tem o pediatra, assim, ó, acho que uns 90% das mães nem sabia, pra que pediatra? Tipo, você já tem seu pediatra? Já, né? Não, eu não tinha, tipo, eu vou procurar agora. E é muito complicado, porque assim, a gente tem bastante profissionais, com certeza tem, mas esses primeiros dias é muito importante quando o bebê nasce já ter um vínculo, porque senão a mãe fica rodando de galho em galho, às vezes qualquer profissional, seja obstetra, pediatra, seu enfermeiro, qualquer um, a mãe tem que ter esse primeiro contato antes, por quê? Para ver se o teu santo vai bater, se você tem afinidade, se você é aquele profissional que você quer, né, tá ali. Então, muito importante. Então, eu sempre falo, é obstetra. Então, eu acho que os obstetras, né, que vão estar assistindo essa live, reforçar. Tem alguns que já tem, já encaminham mesmo ali, ó, Legal. acabou de entrar a doutora Nara. Ela é uma obstetra muito fofa, a doutora Parece que ela Nara. ouviu. Tu ouviu? Eu sei que ela já tem, ela já manda assim as gestantes dela para os pediatras. Então, muito importante já ter esse segundo profissional, né, de Uhum. apoio. E sim, se você tiver condições já de ter uma enfermeira que possa estar te orientando, né, como preparar o corpo, fazer um curso talvez, um curso de gestante que Aham. possa auxiliar, que possa ajudar a trazer mais informações para ela se sentir mais segura, porque informação é segurança, né? Sim. Então, Uhum. claro, a mãe procurar informações de confiança, não é ficar vendo um videozinho aqui, outro videozinho ali, porque às vezes elas mais se confundem do É um que acompanhamento conseguem mesmo, resolver né? a vida. Isso. Então, ter esse apoio, esse preparo antes da chegada do bebê vai ajudar muito, sim,
né? Então, ir em busca de informações e ter esses profissionais. O principal, claro, é o obstetra que vai estar acompanhando, mas ter já o pediatra antes, né? Aham. Porque é fundamental para quando o bebê nascer, ela já conseguir ter aquela pessoa de referência. Aconteceu alguma coisa, às vezes a consulta vai Uhum. demorar 3, 4 dias, mas a mãe já tem uma dúvida, ela tem alguém de referência para estar, né? Às Uhum. vezes conversando, tirando aquela angústia inicial. Então, Uhum. essas informações são imprescindíveis aí como gestante. Imprescindíveis, né? Você me falou ali um pouquinho antes da questão do medo, né? Das preocupações influenciarem na hora da amamentação. O quanto isso influencia realmente a amamentação, né? E os cuidados com o bebê de modo geral, né? Claro que a gente pensa assim, uma mãe às vezes em depressão, a gente sabe que é muito complicado, né? Depressão pós-parto e tal, mas o mínimo medo que ela sinta, a mínima insegurança que ela sinta já pode trazer alguma influência, né? O quanto que isso influencia, né? O quanto isso impacta ali a relação mãe e bebê. Então, Angélica, o que que eu sempre, algumas situações assim que eu vejo, tem mulheres que focam muito num caminho. E assim, por exemplo, eu vou conseguir, eu vou fazer parto natural. Dando um exemplo, né? Uhum. Então, elas tentam o parto natural e por algum motivo, né? Existem N motivos que às vezes a mãe não consegue ter o Não tem parto como. natural, né? Uhum. Não foi, precisou de uma intervenção. Ou quando elas querem aleitamento materno exclusivo e hipótese alguma que é da fórmula. Então, quando a mãe foca muito e ela não entende que pode, né? Ela quer, então todo mundo que vai estar ao redor dela vai trabalhar para isso, entendeu? O obstetra, o pediatra, a enfermeira, obstetra, a família, todo mundo mesmo incentivando ela, mas quando ela foca só de um jeito e não entende que existe outra possibilidade para talvez salvar a vida dela ou até mesmo, enfim, salvar a vida do bebê, porque se a mãe às vezes Uhum. por algum motivo, uma cirurgia ou por próprio organismo mesmo, né? Tem mulheres que você induz de todas as formas para tentar o aleitamento materno exclusivo e não vai ser possível. E quando você precisa às vezes ir pelo outro caminho, o psicológico dessa mãe, ele é tão influenciado por aquela decisão que ela teve no início, que ele leva muitas vezes a mãe a não conseguir até cuidar do bebê, porque foi uma frustração Aham. tão grande que ela não consegue lidar com isso. Para não acha maneiras, né? Vai fazer pouco tempo que eu peguei uma mãe que ela tinha redução mamária, né? Ela já tinha feito 2 reduções mamárias. E ela não se preparou, não foi em busca de informações, enfim. Aí ela foi na pediatra, a pediatra falou: ó, preciso que você acompanhe, né, com a profissional para a gente também te auxiliar. E o bebê Uhum. não estava ganhando peso, ele só vinha perdendo. A pediatra falou: a gente vai precisar, até a Dani conseguir te atender, a gente precisa hidratar esse bebê, a gente precisa colocar a fórmula, ele tá perdendo muito peso. E quando eu fui lá, o tempo todo ela reforçava: eu tenho leite, eu vou conseguir. Eu, claro, com certeza você vai conseguir. Em nenhum momento a gente está falando que você não Isso é um vai amamentar o apoio, seu né? filho. Né? Eu dei Uhum. toda essa parte que ela precisava ouvir, mas eu falei: eu preciso que você entenda agora. A pediatra já falou, né? A gente precisa nutrir o seu bebê. Então, quando a gente pega essas situações assim, são situações que nos é, que muitas vezes você tem que ter todo um jogo de cintura, muitas vezes precisa da rede de apoio do psicólogo ou do psiquiatra, muitas vezes, Uhum. porque a mãe ela deixa de entender que aquele momento ela precisa cuidar da criança, né? E ela foca Uhum. tanto que o psicológico dela fica tão abalado que ela só foca naquilo, ela não foca que o bebê tem outras necessidades, que precisa do Acaba colo, que deixando precisa outras do coisas. É, carinho. uhum. E pode sim Exatamente. nos atrapalhar bastante, sabe, Angélica? Bastante. Então, Uhum. assim, ou a questão do medo. Tem mães que nem aquela que eu te falei, que tinha muito leite. Mas muito leite, só que devido à experiência da mãe e todo esse psicológico que ela Uhum. não fez o tratamento certinho, ela assim, ó, diariamente ela mandava mensagem para mim e para o pediatra falando que ela não tinha leite. Daí eu falava: então Olha, tá, então imagina. vamos lá. A gente vai esgotar. Ela me mandava assim a fotinha do extratorzinho cheio de leite. E o bebê com 3, 4 dias, ele tava com 4 dias, na verdade.
Eu falei, não Aham. tem. Eu falava, fulano, você tem muito leite. Então, o histórico da mãe já para ajudar e toda essa alteração emocional dela, Sim. ali a gente viu que ela precisava, ela queria dar a tal da fórmula para a criança. E até o momento que, né, a gente foi explicando, conversamos com o pai dela, começou com o tratamento ali, com a medicação, e daí a gente Uhum. conseguiu, E mas aí fomos foi. insistentes também, porque não é fácil, né? Não é Claro, fácil a não, eu gente. imagino. É uma mudança geral, né? Um 360 na vida da pessoa, né? É toda uma responsabilidade de alguém que está crescendo ali também, né? Então, se tem todo esse bloqueio psicológico, o negócio não vai para frente mesmo, né? Você estava falando dessa questão do leite, do mamar, né? Como é que a mãe pode identificar se o bebê está mamando bem, de forma correta, né? Como é que tem como isso? Porque às vezes você falou dessa série de questões, né? Um precisava de fórmula, o outro não precisava, mas a mãe queria. Como é que ela sabe que ele está mamando de forma correta? O que denuncia ali na criança isso? Então, um dos principais fatores é que o bebê tem que ter o xixi na fralda, né? A gente fala aí uns 5 Hum, xixizinhos. Então, no começo, o bebê não vai ter um monte de xixi. Cocô, eles até fazem um pouquinho mais, né? Porque tem que limpar ali o intestino sim, ainda. é. Mas o que define pra gente é a questão do xixizinho mesmo. É a mesma coisa a gente, né? Se Uhum, você toma líquido, se o exato. bebê, qual que é a forma do bebê se alimentar? Através do líquido, do leite materno, do Uhum, colostro, enfim. Então, se o bebê está se alimentando, ele vai começar a apresentar os xixizinhos, né? Ali uns 4, 5 uhum. xixis por dia, mais ou menos. Às vezes as mães não conseguem identificar isso, porque elas falam, mas tá tudo junto e misturado. Elas falam pra mim, eu não sei o que que é xixi, o que que é cocô. Aí eu sempre mostro pra elas, ó, cocôzinho, gente. Quando você pega na Uhum. fralda, o gel ele não tá inchado. Geralmente não, né? Ah, E quando tem o aham. xixizinho, você pega ali, o gel tá, ai, tá inchadinho. Então Tá precisa diferente. do xixizinho. O bebê tem que ter uma Uhum. frequência. Então, o bebê chegou em casa, ele tá 12 horas, 24 horas sem mamar? Não pode, né? O Sim. bebê que mama lá um tempo num peito, um tempo no outro, e geralmente sai meio bêbado, assim, né? É um dos sinais de que, né, tá indo tudo Deu bem, que ele certo. Aham. tá mamando de forma correta. E, claro, né, o mais precoce possível ali, não ir com 10, 15 dias no pediatra. Alguns pediatras já com 5 dias já marca a consulta, né? Então a gente, Uhum. através do peso do bebê, se ele conseguiu crescer um pouquinho ali, meio centímetro, enfim. Então, esses parâmetros são muito importantes, né? O bebê que Aham. consegue descansar um pouquinho, muitas vezes, entre uma mamada e outra, ali 1 hora, 2 horas. Então, esses Uhum. são os sinais que a gente consegue identificar de que tá indo tudo bem, né? Que o bebê tá mamando Uhum. de forma correta. Agora, o bebê parou de mamar e não está conseguindo se alimentar, sim, precisa de ajuda e com urgência. Esse Uhum. tempo eu tive uma mãe de outra cidade que ela já estava há mais de 16 horas, o bebê com 4 dias de vida, Nossa. ela não conseguia amamentar a criança, ela não conseguia tirar leite, ela estava em pânico, veio para Curitiba, a Uhum. gente acabou fazendo a glicemia lá do bebê, o bebê estava fazendo uma hipoglicemia e a mãe não conseguia alimentar o bebê, então a Nossa. gente foi lá, acalmou ela, estimulamos, daí depois que ela se acalmou, o leite começou a fluir, né? Toda a Então, questão tudo isso psicológica de novo. não Aham. adianta. Não Não adianta. O adianta, né? Não psicológico eu falo adianta. para as mulheres. Os peitos, deixa eu achar o maior que eu tenho aqui. Pera aí, ó. Esse é o maior, gente. Então, às vezes a mãe tá com o peito assim, ó, tamanho do meu rosto, gente, enorme, ó. Aham. Tá desse tamanho. Aí elas tentam extrair o leite, só que elas estão com tanta dor, tão nervosa, que elas não conseguem. Elas me vê chegar, daí você vai, começa a fazer uma massagenzinha, começa a conversar, ela começa a contar da vida dela, de repente o negócio começa a O sair, negócio começa a andar. sair. Eita! E ó, mães Era de só UTI tranquilizar. para você ter ideia, mães de UTI, que quando eles pegam o bebê no colo, parece que a criança faz isso daqui, ó. A criança, Aham. tipo, dá uma melhorada e o leite começa a fluir um pouco melhor. É o emocional. Ah, É não é emocional. só emocional? Não, claro que não é. Tem outras coisas aí que a gente vai falar mais pra Sim, frente. mas influencia muito, né? Você está falando Influencia. dessa questão de cuidado, né? De prestar atenção no peso, de prestar atenção na fralda e tal.
quais os cuidados e alertas que a mãe deve prestar atenção com o bebê no primeiro mês de vida, né? É, é peso e mais alguma coisa? O que ela tem que ficar alerta? Ela e a Ah, família, no caso, né? Que a gente falou aqui da rede de apoio. é, assim, bebê com febre. Começou com 37,6, 37,9, começou início de febre, do nada, sem nenhum outro sintoma, ou com o nariz escorrendo, é um sinal de alerta, né? Sangramento ativo de coto umbilical, né? Ou algum outro tipo de sangramento, o bebê fica vomitando, mama e vomita, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes tem mães que têm fissura lá, uma rachadinha no peito, e de Uhum. mama, daí às vezes vomita e vem Vai aquele junto, é. sanguinho. Então, assim, esse não precisa, mas o bebê que fica vomitando demais, a febre, o bebê parou de mamar ali por mais de 12 horas, né? Ou até um pouco menos, você vê que o bebê não pega, já tá com 4, 5 dias, de repente parou do nada, ou não tá tendo xixi, diurese de jeito nenhum, são alguns sinais Uhum. de alerta, né? Ou o bebê que Uhum. E mama a questão de demais. peso, né? Uhum. Sim, se nessa é que a gente já está no primeiro mês, mas provavelmente ele já passou ali na consulta com o pediatra, né? Então, se ele passou Uhum. na consulta com o pediatra e o peso não tá ok, com certeza o pediatra Já foi vai fazer avisado. retornar, vai Aham. acompanhar, né? Mas sinais assim que a mãe precisa, né, ter de alerta é isso. O bebê tá com dificuldade para respirar, né? Fica com o narizinho assim, tipo uma Uhum. borboletinha e uma Uhum. dificuldade respiratória. Então, esses são os sinais, sim, que tem que falar com a emergência ali, entrar em contato com o Uhum. pediatra, ou até mesmo se dirigir a né, a uma unidade que ela possa receber esse atendimento. E de preferência, claro, que se for emergencial, não tem o que fazer, época de pandemia vai, né? Mas se não, Aham. sempre entrar em contato com o pediatra e daí eles que vão orientar o que precisa fazer, né? Uhum. A gente Mas falou esses desses são os sinais de principais. alerta, é os principais, né? E como que cria uma rotina, né? Uma rotina de cuidados após o nascimento do bebê? Porque você vai perceber essas coisas se você tiver uma rotina bem coerente ali para esse cuidado, né? Você vai se ligar que, ó, isso aqui não tinha ontem, isso aqui tem hoje, isso aqui não teve amanhã, vamos ver se vai ter de novo, né? Como é que cria essa rotina de cuidados? Anota no Então, caderninho, aplicativo, tem faz mãe o que quê? faz isso. Então, assim, Angélica, rotina é uma coisa assim que para algumas famílias super vai funcionar. Tem famílias que não funciona a rotina, né? Que Uhum. não gosta de rotina. Então, eu sempre falo que a gente tem que entender como que funciona a família. Tem família assim que a criança está com 10 dias de vida e está saindo bater perna. Agora Olha na aí. pandemia não, tá? Mas era assim. Então, a gente tem que entender que a criança estava onde? Dentro da barriga, de uma bolsa cheia de líquido, Quietinha. quentinha, protegida, né? Então, a rotina, o que que é? É sempre que o bebê pedir, né, oferecer o peito, alimentar ele. Durante o dia, o bebê tá mais acordadinho, levar ele para um ambiente Dá de essa convívio segurança, né? familiar. Uhum. Isso, levar ele para esse ambiente de convívio familiar, onde vai ter conversa, vai ter iluminação, né? Recém-nascido eles dormem bastante, então não tem aquela interação, né? As mães ficam Tem mais problema? a gente fica mais na ansiedade, na preocupação com a criança do que interação, assim, né? Então, eu lembro que eu conversava bastante com os meus, mas não tem interação, então é um pouco Uhum. mais preocupação. Então, a mãe ter esses cuidados, então, eu sempre falo, a prioridade é a mãe, então a mãe come primeiro, a mãe vai no banheiro primeiro, a mãe se Uhum. alimenta, sei lá, enfim, faz o que ela precisa, porque Tudo ela é primeiro. assim, ó. Tudo primeiro. Porque quantas vezes eu chego na casa lá, ela tá amamentando a criança e não foi no banheiro e fica 40 minutos amamentando o bebê Meu segurando Deus. o xixi, né? Aí Ou não dá, né, minha ela senhora? ou chega 3 horas da tarde, ela fala assim pra mim: eu não tô produzindo leite, mas agora já é 3 horas, eu só tinha Almoçou? tomado um cafezinho, ela tá meio pálida. Dela come uma canjica e fala assim: agora eu tô produzindo leite porque eu comi canjica. E minha mãe falou que a canjica funcionava.
Aí eu falo, realmente, nossa, a canjica tem um poder, menina, de produzir leite, mas você precisa de outros nutrientes, você precisa se alimentar. Exatamente. Então, criar essa rotina de cuidar a mãe primeiro. Ah, Dani, mas meu bebê chora demais e só para no meu colo. Bota um sling lá, então vai comer, depois se Pendura essa senta, dá uma criança e mamar. vai-te embora. Vai-se embora. Ou o pai pega a criança, ou a avó pega a criança e sai um pouquinho de perto da mãe. Porque eu sou uma pessoa que se tem muita gente no meu ouvido, por exemplo, eu não consigo comer. Os meus aqui, quando ferviam, antes de ir para a escola, gente, enquanto eles não saíam, eu não conseguia comer. Então, Olha, qual que era a rotina, né? Então, dava comidinha para eles ou comia antes e daí oferecia para eles. Então, ter essa organização. Ah, Dani, eu vou dar hoje banho de manhã. Amanhã eu dou à tarde, porque minha mãe falou que tem que ser quando tem sol. Daí, no outro dia, você dá à noite. De noite você dá de madrugada, né? Então, assim, não. Tentar, né? Manter aquela rotina da casa, colocar o pijaminha do bebê, né? Mesmo recém. Se você tentar, algumas coisas vai super funcionar e tem outras que vão aham. mudando conforme a criança vai crescendo, enfim. Claro, Mas a claro. rotina é importante. Quando a gente sai dela Uhum. com o bebê ali com 2, 3 meses, por exemplo, 4, tô dando exemplo, às vezes é muita gente pegando muito estímulo, aí é o que basta. É Pensa que a desânimo. madrugada vai ser uma beleza. Não, e se a gente que é adulto precisa de rotina, que dirá uma criancinha, né, que tá ali. Até então, por 9 meses, ele tinha aquela rotininha ali, né? Tava ali, recebia o que precisava ali, e de repente muda tudo. Claro que você vai inserir novas questões nessa rotina, mas essas novas questões vão entrando numa rotina da rotina, né? Para que possa Bem isso. funcionar bem, né? E a mãe também não perder, né? Muito importante o que você falou, ela não perder também as rotinas dela, né? Achei super heroína, então não vai comer, mas vai produzir leite. Não, 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 né? Você tem que pensar que você só vai cuidar bem se você estiver bem, né? É o princípio do cuidado do outro, né? Sim. Imagina. Imagina, você falou Olha ali lá, agora da Rede questão do falando. choro. Olha lá, viu? A Dani faz parte da minha rotina com o meu bebê. Ela viu? Colocar outra pessoa na tua rotina, da rotina do bebê, é um ciclo de rotinas. Essa mora lá Você na Nova falou, Zelândia. ó, É difícil ai, que internacional. ajustar uma rotina aqui com Não a é? rotina de lá. Para alguém que tá lá numa outra cultura ainda, hein, minha gente, ó. Mas a gente tá internacional hoje, tem gente da Nova Zelândia, hoje a gente tá que tá, hein. Você tava Ó, falando um da questão do beijo. choro, né? Falou bastante aí, essa questão do bebê chorar e tudo mais. Quais os motivos que geralmente o bebê chora? É mudança de rotina? É muito barulho? Não é nada disso? O que que incomoda o bebê a ponto dele chorar? É fome? Tá, vou contar. É tudo para todo mundo. O bebê chorou, vai pra mãe porque é peito, porque ele tem fome. A criança Geralmente é saciável? isso. Eu sempre falo que a criançada aí é piercing de mamilo, né? Porque tudo é peito para as mães. Então, se as mães não têm piercing, elas ganham quando ganham um bebê, né? É uma comédia. Verdade. Mas ele chora, sim, por fome. Só que lembrando que o bebê, ele não mama só por fome também. Ele mama porque ele tem sede, né? Então, às vezes ele tá cansado, ele quer dormir. Então, o que que é a referência dele? Quando ele mama, ele tá ali do lado, pertinho do coração da mãe. Então ele ouve aquele barulhinho que ele remetia aquilo, né, na E barriga. pronto, E, é. gente, mãe, peito é tudo, tá? Então, resumindo, é mais ou menos isso. Mas enfim, eles choram porque eles têm fome, porque estão com a fralda suja, né? Então, às vezes a mãe fica o dia Claro. inteiro lá. E, né, já aconteceu de eu pegar bebês assim que os pais falam assim: Meu Deus, mas acho que a gente só trocou a fralda deles de manhã. Gente, Normal, criança normal. faz anos. Atira a primeira pedra quem nunca fez isso, né? Mas é normal, tá tudo sob Sim. controle. Chora por imaturidade neurológica, então o bebê nasce, ele ainda está em fase de formação, né? Muita conexão. Lá na barriga, os sons, eles aconteciam, só que eram, né? Imagina, tem o líquido ali, então não passava com tanta intensidade como fora. Então Uhum. eles têm o reflexo de Moro, que é um reflexo que eles, ai, qualquer barulhinho eles se assustam, de repente eles arranham o rosto, eles estavam dormindo igual uns anjos, de Isso. repente abre aquele olho assim, a mãe tinha acabado de pôr a criança no berço. Aquele Aí olho choram acabou por o isso. mundo.
Tipo assim, eu estava desmaiada, a mãe virou, ele, opa, né? Ela vai comer, eu vou despertar, né? Ela vai fazer xixi, eu vou acordar. Sim. Então, ele chora porque tem cólica, né? Então, essa imaturidade Uhum. gastrointestinal gera desconforto, gera aquelas Claro, contrações, e imagina. isso daí Uhum. dói, e dor vai chorar, né? Eles não sabem falar, tá doendo minha barriga, eu tô com a Pra fralda gente suja, com eu quero dor, que sabe comer. das coisas de tudo, a vida já quer chorar de vez em quando. Imagina uma criança que não sabe nem dizer o que tá acontecendo. Não vou Bem julgar isso, uma então ele criança, não chora. vou julgar. E muita gente fala o quê, Angélica? Você lembra da frase que todo mundo fala quando a criança chora demais ou só quer a mãe? Que a criança é É birrenta, birrenta e manhosa ainda, né? manhosa, é. Essa Manhosa. criança, A criança gente, a criança chegou agora neste mundo. Ela não sabe nem o que tá acontecendo. Deixa ela ser manhosa, que a gente quer fazer mãe às não vezes. sabe. Deixa. Eu falo aqui, ó, as pessoas vão colocar a criança na banheira, ó, se imagine eu com você no colo, se imagine. Eu pegando você por aqui, ó, e colocando sua bundinha lá, ó, dentro d'água. Eu já me imaginei, eu assim, ó, alguém me jogando aqui pra trás, entendeu? Tipo, sem Uhum, saber o que uhum. vai O que tá acontecer. acontecendo? É, claro. A criança se sente desse jeito, né? Muitas vezes. Ele não Uhum, sabe que você vai uhum. tirar, ele leva um susto. Então eu sempre falo: vai fazer alguma coisa com o bebê, segura as mãozinhas, conversa, porque eles têm onde se apoiar. Né? Quando a gente dá muito estímulo no bebê, eles podem ver, eles tentam se pegar Se agarrar alguma em coisa alguma porque eles estão coisa. inseguros. Eles têm essa insegurança, né? Eles não sabem que você está falando para ele que você vai trocar a fralda, né? Mas enfim, o que mais? Que eles estão entediados. Então, por exemplo, tá no colo de todo mundo o dia inteiro, ou a mãe é aquela que, eu vou treinar o meu filho, ele só vai ficar no berço, só tiro ele para mamar. Então, às vezes ele tá cansado daquela posição, Ele fica ou só passou no mesmo. colo de todo mundo o dia inteiro, né? Agora com a Uhum. pandemia diminuiu, mas enfim, É. né? Acaba que muitas vezes, quando tem mais gente, é o colo de Deus e o mundo. E a criança fica irritada. Às vezes ele quer descansar o corpinho. Porque se vê, né, as Uhum. pessoas pegam, eles ficam tudo meio troncho assim, Tadinho. tadinho. Meu Deus. Você tá se imaginando na vida Gente, de não uma deve ser criança, fácil. né? Não, gente, eu já sou toda reclamona quando ficam me pegando, me abraçando, me apertando. E eu sei dizer, olha, por favor, vamos parar. Imagina essa criança, gente, que não tem noção do que faz. Ela vai abrir a boca mesmo. Fala, bom, eu já percebi que se eu choro, o negócio acontece. Eu vou chorar aqui, porque é o único jeito que eu sei dizer. Imagina, gente. Deixa eu ver o que mais. Judiação Excesso com de criança. estímulo. Então, quando às vezes eles começam ali com 2, 3 meses pegar as coisinhas, daí de repente, ai meu Deus, o pessoal vai, quer dar tudo e mais um pouco, porque eles querem que a criança aprenda tudo naquele mês, porque agora ele não é mais um Super. recém-nascido com que só dorme. Então ele pegou alguma coisa lá, tudo é novidade, e começa os estímulos, porque meu filho precisa ficar mais de barriga para baixo, não sei o que, e daí também ele chora. É, tá Uhum. muito quente, menina. Às vezes eu chego lá, a criança tá assim, ó, pingando, parece que foi correr uma maratona. Eu falei, meu Deus. E tá lá Aí eu chego, embrulhada. tá embrulhado. Eu chego lá, às vezes eu verifico que tá 37,4. Daí naquele calor, e a avó falou que tem que pôr toca na criança. Não Ah, se pode pegar bater um ventinho friagem. aqui, sinto muito. Imagina, meu Deus. Então eu sempre falo para os pais, Gente, uma vez por dia, o bebê tá suando, porque os pais eles se baseiam muito. Tá acabando nossa live já? daqui 10 minutos. Não, 5 minutos. Gente do céu, nós vamos ter que fazer mais 10.000 lives aqui. Vamos lá, deixa eu acelerar. Por que que ele chora? Já quente ou frio? Não, e sem contar que às vezes a Aham. criança, eles ficam lá verificando a temperatura do bebê sempre na mão. A mão sempre, o pé geralmente são mais gelados, porque Extremidade, assim, né? sim, né? Coitadinho, eles não correm maratona, fazem exercício, só ficam lá parados, né? Então fica mais geladinho nos primeiros meses. Então, bota o termômetro, gente. Bota um termômetro embaixo do sovaquinho lá do bebê e verifica a temperatura dessa criança. E eu também falo, é importante a gente fazer isso pelo menos uma vez por dia, sabe por quê? Porque você vai ter Hum. uma ideia ali da temperatura do seu bebê, mais ou menos. Porque às vezes a Ah, criança faz uma alta temperatura lá, ou tá fazendo uma hipotermia, mas você sabe que a média dele é 36,2, 36,7, né? olha.
Então você já tem uma Sabe que eu nunca ideia tinha da pensado nisso? temperatura. Acho que eu nunca nem tinha ouvido isso, de você manter ali a rotina, né? Como a gente já falou, de saber a temperatura do bebê. Eu nunca tinha ouvido mesmo. Pô, faz toda a lógica. Meu Deus do céu, você vê, né? E eu Olha que eu tô sempre me falo para os preparando já. pais também. Eu falo para os pais, não vai colocar o bebê. Eles têm costume. Aqui em casa eu cozinhava os bebês porque eu tenho muito frio, né? E o meu marido ele Uhum. tem muito calor. Então ele queria a temperatura da água sempre mais gelada e eu muito quente. Então assim, existem os termômetros próprios para você verificar a temperatura ali que é uma média. Mas às vezes, sei lá, vou dar um exemplo, a criança está com 35 de temperatura. Você vai lá, coloca a criança, sei lá, 35,5, coloca lá 38 graus a temperatura da água, vai botar a criança, o que você acha que ela vai fazer? Vai chorar, né? Porque Gente, ela tá com a coitada, temperatura sofre. corporal menor e vai botar numa água quente. Ou ele tá com Sim. 30, que nem o pessoal, às vezes a criança tá com 39, quase 40 graus de temperatura, você vai colocar lá a criança numa água de morna de 34 graus. O que vai acontecer com Vai essa ter frio, criança? é. Tadinha, gente do Né? céu. Fica roxa. Então, assim, sempre lento ali, 1,5 graus, 2 de variação para ti abaixando e subindo, né? O que Uhum. mais? Chora Entendi. porque ele quer a mãe ou porque precisa dormir. Tem um monte de criança assim, eles começam a coçar o olhinho, né? Começa a Uhum. bocejar. Tem criança que chega a hora de dormir e já começa o escândalo, né? É a hora da. Daí as Do mães falam que é a hora terror. da bruxa. Meu E Deus. final do dia, eles estão igual a gente, né? Se não vê a hora de terminar o serviço, chegar em casa, tomar aquele Nossa, se banho, largar, deitar e né? relaxar. Meu Que Deus, mais, meu Deus. Angélica? Meu Deus, acho que não estamos nem na metade, mas continua. Vamos, já está terminando? É, já tá terminando, já tá terminando. Eu acho assim, a gente já falou bastante do negócio. Eu ia te perguntar como é que fazia pra acalmar. Mas eu acho que se você começar a contar como é que a gente acalma, pode ser que a nossa live caia. Então a minha recomendação é, a gente passou aqui por vários momentos, né, dessa maternidade, antes quando soube, né, que você contou a tua história, quando soube que engravidou, ali o começo, a questão da rede de apoio, chegou, criar rotina e tudo mais. Eu vou convidar o pessoal para que, né, que não assistiu a nossa live, ou que até que assistiu, que ela possa assistir novamente. E aí, tendo dúvidas, vai mandando ali na caixinha. Eu vi que você tinha interagido no post que falava sobre a live de hoje. Então, se ficou alguma dúvida, se a gente não conseguiu falar como acalmar essa criança que está chorando por várias questões que a Dani trouxe. Então, se você quiser perguntar ali na caixinha da live, quando acabar a live sobe pro feed, né? Manda ali a pergunta, a Dani responde por ali, né? Imagino que ela vai fazer isso com o maior carinho e cuidado. Também você pode seguir a Dani aqui no Instagram também, e aí manda ali uma mensagem para ela por DM que ela pode te ajudar a acalmar essa criança chorona. Porque, coitadinha, ele não sabe nem o que está acontecendo. Vamos dar um desconto para essa criança. Vamos dar um desconto. E, enfim, essa live vai ficar ali registrada, então. E aí, tendo alguma dúvida, manda ali a pergunta que a Dani dá uma olhadinha depois. E se tiver alguma questão ali, ela pode resolver também por ali. Mas segue ela aqui no Instagram, porque daí você seguindo ela ali. Eu vi que ela tem um curso agora também. Busca mais informações ali no Insta dela. Segue a gente também, né? Como eu já falei, ali no Instagram do Sempre Família. Acesse o nosso site também. A gente também tem algumas informações sobre isso. Dia desse a gente falou sobre a questão de cólica, que também é um dos motivadores do choro. Então, dá uma olhadinha por aí, mas não esquece de buscar por especialistas como a Dani para resolver as situações ou buscar soluções para os problemas, né? Mais do que a gente fazer, ler e assistir vídeos, é falar com gente especializada mesmo como a Dani. Então, Dani, eu te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje, viu? Quanto tempinho a gente tem? Eu acho que é uns 2 minutos. Maria, então eu vou falar, gente, vai ter o sorteio, tá? A gente vai fazer o sorteio da consultoria de gestante. Confiram lá na Feira Cuticute, a gente vai colocar mais detalhes e também a gente vai colocar ali uma cesta com alguns produtos para a mãe, para o bebê, enfim. Então fiquem de olho, participe, compartilhe essa live. Vocês viram que teve informações ali que são preciosas, que são informações que a Uhum. gente falou aqui que ninguém presta atenção e faz toda a Não. diferença muitas vezes quando a gente Gente, vai a fazer um história da cuidado com o bebê. temperatura, fiquei impactada, porque eu não sabia de medir a temperatura todos os dias. Olha aí, Só no né? comecinho ali, porque senão as mães ficam muito doidas, né? É, Mas ajuda, ajuda, ajuda. mas ajuda, ajuda. Então, gente, Mas se quero. não ficar doida, então participa do sorteio para consultoria, né?
Isso mesmo, vai ser o sorteio para a consultoria. Ficou alguma dúvida? Podem mandar. A gente quer agradecer de coração todo mundo que esteve aqui. As pacientes fora do Brasil, as que são daqui, as pediatras, obstetras, a Angélica, a Flávia, a Feira Cuticute. É só agradecer. Gente, Ai, que um bom. beijo enorme. Mais uma vez, muito obrigada, Angélica. Foi um prazer estar com você aqui. Que bom, que bom. Obrigada, viu, gente? Vocês que assistiram também. Quando entrar no feed, manda pra galera também essa live e pode perguntar ali também que a Dani responde, tá bom? Até semana que vem. Tchau. Até, tchau, tchau.